passagem na mensagem! Eu não queria ser feminista. Eu não deveria ser feminista. Em pleno século XXI, minha gente, feminismo não deveria nem existir. Calma, sociedade. Não comece a sorrir. É porque mulheres não tinham que precisar resistir tanto assim. É até difícil imaginar que em uma era tão tecnológica eu ainda tenha que implorar que por onde eu passar, todos possam me respeitar. A Batalha de Poesia Slam é um movimento artístico em que são proclamadas poesias oralmente para um público presencial, sendo o vencedor escolhido por 5 jurados integrantes do público. Culturalmente, poesia slam foram uma ruptura com a imagem antiquada da poesia elitista, e embora os formatos variem de país e grupo, os slams costumam ser animados, com participação do público, gritos ou, pelo menos, uma entrega dramática no final, interpretação ao máximo. O hip hop e a cultura urbana dos anos 80 foram as fortes influências, e as origens dos participantes tendem a ser das mais diversas possíveis. Noite na rua sozinha e um cara começa a se aproximar, já começamos a acelerar, coração disparar, começamos a rezar que seja só um assalto e que ele só leve o meu celular. Ainda assim, Os slams começaram na Chicago de 1984, com a primeira competição de slam sendo projetada para levar poesia acadêmica para o público popular. E elas foram se espalhando pelos Estados Unidos até chegarem em Nova York, nos anos 80. A partir daí, se espalharam pelo resto do mundo. No Brasil, o slam chegou primeiramente em São Paulo, lá para o início da década de 2010. Existe um documentário dirigido pela Roberta Stella Dalve e a Tatiana Lohman, que mostra esse processo acontecendo. O Tertal funda a Slam A Voz do Levante, que foi vencedor do Festival do Rio e do Internacional Mulheres no Cinema. Nesse contexto, houve o surgimento do Slam da Guilhermina, talvez a mais importante casa desses talentos, aqui em São Paulo pelo menos. O slam é engajador porque habilita jovens socialmente colocados à margem da sociedade como criadores de suas próprias narrativas poéticas, contadores de suas histórias. Tornam-se autores e se interessam pela poesia, que antes poderia ser visto como algo distante e estático. É a pura literatura marginal, junta com o posicionamento de Paulo Freire, a teoria de Paulo Freire de que para você ensinar algo para alguém, é preciso colocar num contexto que essa pessoa factível para essa pessoa. E foi assim que as duas viraram uma gigante sala de aula de literatura, onde se aprende no processo livre. Em São Paulo, por exemplo, a arte está sendo democratizada por ele, servindo no atual contexto para disseminar narrativas necessárias como antirracistas, antifascistas, feministas ou para a identidade de gênero. Fechem os olhos, por favor. Agora, imaginem uma fada. Imaginem um doutor. Imaginou? Imagine uma princesa. Imaginem um super-herói. Abram os olhos e me digam: quantos deles são negros? Nas noites da última sexta-feira do mês, até centenas de pessoas se reúnem ao ar livre na praça anexa à estação Guilhermina Esperança, linha leste-oeste do metrô, à luz de um lampião, para mais uma batalha de poesia. O Slam da Guilhermina, intervenção artística e cultural, nasceu em 2012 na zona leste de São Paulo, reúne poetas marginais da periferia. Com a falta de lugares públicos destinados à cultura, a praça anexa à estação de metrô, símbolo do fluxo constante da transitoriedade em que os meios de transporte público possibilitam, tornam-se palco dessa atividade cultural e evidencia a precariedade de equipamentos da região, ou o desmonte cultural que acontece. Privilégio de moradores, trabalhadores, estudantes, de todo mundo que passa pelo bairro e pelo metrô. É a ocupação do espaço público em sua forma mais pura. Nela, qualquer pessoa tem o direito à palavra e pode se manifestar por meio da poesia. É uma apresentação competitiva, na qual o júri, formado pelo público voluntário, avalia cada apresentação, com nota de 10 a 0. Os concorrentes recitam poesias autorais com até 3 minutos de duração. Na primeira etapa, em que 20 poetas apresentam seu trabalho, 5 são classificados para a segunda rodada. Novas poesias são mostradas, e os 3 melhores concorrentes duelam novamente para o júri eleger o Slampião da noite. O que está em jogo é a força da poesia e a interpretação de seu autor. Ao fundo temos King, a vencedora de fevereiro de 2019. Então me fala, aonde Deus colocou o código de barras? Quantas vezes vou ter que falar que não descendemos de escravos, descendemos de reis e rainhas que foram escravizados? Eu não ataco branco, eu ataco racista. Dia de consciência humana devia ser 1º de abril, no dia da mentira. Vamos passar então para os entrevistados, a começar com Eric Meirelles de Andrade, o presidente da Confraria dos Poetas e Slam Master do Interescolar de Minas Gerais.
perguntamos para ele qual é a importância do movimento e qual é o impacto gerado na periferia. Nossa, ela é uma importância artística, cultural, antropológica, social, política, psicológica. Ela tem uma importância multifacetada, né? Eu poderia começar pela questão da territorialidade e pela questão de classe, né? A cultura se faz da periferia para o centro da cidade, né? É a maioria da população, é a maioria, né? É o local entre a vida dos trabalhadores, é o local da vida do povo em que se faz a arte, que é a cultura brasileira, né? Ele é um mecanismo de luta, ele é um mecanismo de... Na periferia, ele é isso tudo que eu tô falando, né? Ele é tudo ao mesmo tempo agora, ele é dialético, não existe nada que é separado uma coisa da outra, né? Ele é dialético e dialógico. Ele é a arte periférica, né? É a excelência da arte periférica, a arte da palavra falada, da voz, as pessoas que o sistema capitalista não gosta de dar voz, ele dá sentido de luta. Ele dá consciência, dá encantamento, as pautas que são das mais variadas, mas assim com a forte presença antiburguesa. E agora passemos de fato para uma entrevista com o pessoal do Islã da Guilhermina, respectivamente os 3 maiores nomes, os principais responsáveis da forma que o movimento se encontra atualmente. Na ligação tinha muita gente, então cabe uma breve explicação. Os círculos vermelhos são, respectivamente, o Chapéu, a Cris e o Emerson, os entrevistados, o pessoal do Islã da Guilhermina, enquanto os círculos azuis são nós, os entrevistadores da UFABC. O resto das pessoas eram acadêmicos que estavam lá de orelha. E o meu primeiro contato com o Islã de vocês foi justamente pela internet, acho que já faz bastante tempo. Eu lembro que eu via vídeos, acho que do Resistência de vocês, eu aparecia no Facebook, nas redes sociais, eu acabei começando a acompanhar. E também eu tive contato com o Islã na escola, com projetos que vieram, que nem como vocês fazem com o Islã interescolar, que é muito interessante. E a ideia realmente do trabalho era acompanhar uma manifestação cultural durante a pandemia, para a gente entender como é que está acontecendo esse processo. Sobre essa trajetória anterior de vocês, quais eram os espaços que vocês ocupavam? O que vocês faziam? O que vocês desenvolviam em termos culturais? Antes do Islã, bom, eu frequentava a cena da literatura marginal e periférica, né? Mas era na Zona Sul. Eu moro na Zona Leste. Na Zona Leste não tinha essa cena, né? Era uma cena característica da região da Zona Sul. Em 2008, eu conheci o Islã, Zap Islã, o primeiro Islã do Brasil, e frequentei durante 4 anos. Mas não era uma cena ainda o Islã, ele era apenas um evento, né? Na minha opinião, uma cena é quando há vários, né? Tipo sarau, há vários saraus, então você liga vários eventos, cria-se uma cena. E o Islã era um evento que acontecia na Pompeia, dentro do teatro. E eu ia fazer um sarau no Cangaíba, era a minha ideia, mas eu acabei me envolvendo com outras pessoas que me propuseram para mim que fizesse um Islã, né, mano? Já que não tinha o Islã, a Alberto Celadalva também me incentivou a criar um segundo Islã para ver se dava uma engatada, né, para que tivesse mais Islãs. Então eu um dia, atravessando a praça da Guilhermina Esperança, eu conheci a Cristina e conheci também a praça da Guilhermina. Me apaixonei pelas duas. E aí o Vandertier, grafiteiro, militante de Melito Matarazzo, me buscou em casa, falou assim, vamos naquela praça que você falou, que é muito legal, e vamos fazer um Islã. E aí a gente marcou, fomos até lá, vimos e marcamos, iniciamos a primeira edição do Islã da Guilhermina em fevereiro de 2012, no mês de fevereiro, né, na última sexta-feira do mês, e demos o nome da praça, né, tinha nome o Islã do que da Guilhermina, não teve muita filosofia e nem muito o que pensar, né, acho que os dois podem falar bem aí, depois da Guilhermina cresceu, né, virou um fenômeno, é o primeiro Islã de rua do Brasil, há hoje mais de 200 comunidades de poets Islã, e a maioria é na rua,
Então, e a minha vida mudou radicalmente, né? Eu fazia teatro antes, sou formado em artes cênicas, mas trabalhei, fiz vários espetáculos, porém, quando eu descobri o Islã, eu fui migrando para essa cena, me dedicando a isso, pesquisando, me especializando nisso, na performance da fala, enquanto organizador e enquanto poeta. Eu participei dos outros slams que foram surgindo. Em 2013 eu ganhei o Slam Nacional, em 2014 eu fui para a França disputar o Mundial de Poesias. Fiquei em segundo lugar. Isso rendeu para a gente, não só para mim, mas para o grupo, mais visibilidade, mais gente vindo, né? Minha carreira, enfim, ficou mais em evidência. E depois fui para vários outros países, né? Canadá, Caribe, Argentina, México. Hoje tem uma conexão aí com o mundo todo do Islã, da África, da Ásia. A gente se conecta, conversa, né? Tira dúvidas, dá sugestões. Bom, o que eu quero saber, o que a gente quer saber mais a fundo, assim, para vocês, qual realmente a importância do movimento, assim, na luta por direitos e na ampliação da democracia? O Islã, bom, como o Emerson falou, o Islã da Guilhermina, ele vai ser o primeiro Islã de rua, né? O primeiro Islã no Brasil, ele ocorre na Pompeia, num lugar de difícil acesso, apesar de ser um teatro hip hop e tal, né? Já vamos lembrar que o hip hop, né, também traz um engajamento muito grande em suas letras, mas não havia a distância dificultava que muitas pessoas chegassem ali. Quando se leva o Islã para a rua, aí já tem também há uma democratização desse gênero, né? Onde mais e mais pessoas têm acesso. E por ser na Zona Leste, a Guilhermina não é o fundão da ZL, não é o lugar mais precário da ZL, mas é um lugar de fácil acesso para essas pessoas desses diversos lugares, que a Zona Leste é um mundo, né? Então, São Mateus para São Miguel é um tempo gigantesco. Então, essas pessoas se encontraram ali. Essas pessoas, muitas também frequentavam saraus de periferia, mas como o Emerson disse, a cena era muito grande na Zona Sul, né? Trazendo essa cena para a Zona Leste, vamos dizer assim, que sacia a sede de muita gente, né? E são esses poetas que também conhecem muito a cena hip hop ou gostam dela, engajados, e como estão na rua, vamos falar dos nossos problemas, né? Os problemas da falta de acesso à cultura e todo modo de discriminação, né? Seja o machismo, seja o racismo, e esses poemas vão se tornando cada vez mais recorrentes. Eu gostaria de perguntar ainda sobre essa questão da democratização. Como vocês acham que o Islã reflete o desmonte cultural que está acontecendo, assim, em questão mais ampla, politicamente? Eu acredito que a periferia ela sempre se renova, né? Talvez hoje a cena é o Islã e em breve vai ser alguma outra coisa, né? Era o hip hop, então a periferia se manifestava através do hip hop. Antes era o samba, o funk. Então ela colabora nesse sentido, né? Uma voz que vai se renovando. E a galera que estava nesse sarau, nessa pegada, pegou isso e colocou o discurso, a poesia também, né? Tem algumas poesias fantásticas, tanto de amor, de convívio e tudo mais. E não tem como, o jovem ele tenta se espelhar em alguma coisa, né? E a gente conseguiu conquistar esse espaço, né, fazer com muito trabalho e seriedade, né, porque é necessário falar isso, nós somos bem comprometidos com o trabalho, registrar isso e tentamos potencializar isso para mais pessoas possíveis, né? Atualmente, qual é a importância das redes sociais para a disseminação do Islã e se eles ajudaram vocês durante a pandemia, né? Se foi um jeito de manter as pessoas engajadas. Porque o Islã, ele está nas redes sociais bem antes da pandemia, né? Aliás, o que faz o Islã explodir no Brasil são vídeos no YouTube,
vídeos do Islã Resistência. Depois, eu gostaria também, como o Chapéu falou, que a gente falar da nossa organização, né? Como funciona o Islã da Guilhermina, porque é um Islã que também tem uma duração, uma longa duração, né? Nesses 8 anos, muitos Islãs surgiram, muitos Islãs sucumbiram, outros são mais sazonais, assim. A Guilhermina, ela mantém mantém a sua periodicidade. Mas quando a Guilhermina começou, surgia lá um camarada chamado Adelson Chaves. O Adelson falava para mim, futuro da poesia, videopoesia, como dizia Leminski, etc. E ele levou essa ideia para o Islã Resistência, onde se fazia pegava o início da poesia, o fim da poesia, só um corte seco, e isso ia direto subia no YouTube, né? Muito simples. Isso teve uma explosão, se tornou um fenômeno nas redes sociais. E a Guilhermina também, como já fazíamos vídeos, a gente foi colocando nossos vídeos também no canal e, vamos assim dizer, um alimentava o outro. Muitas pessoas que viam o Islã da Guilhermina iam para o canal do Islã Resistência e vice-versa. Muitas pessoas do canal do Islã Resistência viam os vídeos da Guilhermina, né? A Guilhermina foi aumentando também o seu número de pessoas. Hoje acho que estamos em 40 mil, há um bom tempo, né? Com a pandemia, o que fizemos foi, o que acabou, né? A pandemia acabou catalisando, assim, e a gente foi buscando formas de trabalhar nesse novo momento, que aí acho que o Chapéu pode falar um pouco de como foi a experiência, como tem sido, né, a experiência de estar dentro da caixinha, né, e fora da praça e fora das escolas, que é o que a gente tanto gosta. Quando chega na época da pandemia, a gente tem um grande desafio. E esse desafio é como você pegar algo totalmente presencial, porque eu vou dizer totalmente porque o nosso foco sempre foi a praça, a convivência, né, aquela troca, olhar na bolinha dos olhos e se ouvir de verdade, né, a gente precisava disso. Aí a gente começa a traçar estratégia, a gente precisa traçar alguma estratégia. A gente tem um grupo do WhatsApp junto aos professores, a gente pega e começa a criar um sistema, e a Cris começa a estudar também para poder fazer a parte de CRES 1, que ela é professora, e vem com essa demanda, e a gente chama toda a galera que trabalha durante o ano, né, dividido, né? Temos um ciclo formativo, esse ciclo formativo é elaborado pela Cris no modo CRES 1, com atividades, depois a Cris, se quiser, pode dar mais uma pitada nisso. Só que a gente percebe que nas escolas os alunos não estão correspondendo, a gente pega os poetas para fazer vídeos, a gente faz vídeos, a gente tenta fazer toda a motivação, a gente monta a estrutura do Islã, e a gente encara uma verdadeira batalha que até eu tenho uma dificuldade de dizer agora, sem um estudo prévio, do tamanho de atividades que a gente fez para motivar as pessoas a participarem no interescolar. No Islã da Guilhermina, a gente tem uma sacada de premiar, né, pegar o dinheiro que a gente ia contratar pessoas, tipo o Sérgio Vaz, o Ferrez, pessoas com um nome na literatura, que a gente tinha para poder pagar eles através do edital que a gente está contemplado em 2019 e 2020, e pede um remanejamento para valorizar o poeta. Então, a gente faz uma premiação, porque no momento de pandemia, todos os poetas, toda essa galera ficaram sem recursos. E a gente tem esse recurso, né, do fomento, e a gente fala, o que a gente pode fazer? A gente consegue esse remanejamento e difundir essa grana. Então, toda edição tinha R$500 de premiação. Então, muita gente se interessou. Tipo, foi uma sacada não, né? Foi uma realidade que a gente se conflitou e falou, não, mas a gente pode fazer através desse viés pela Guilhermina. E no interescolar, a gente trabalha com 10 poetas formadores, que também são pessoas ligadas, que frequentam, parceiros, e a gente também potencializou com uma ajuda de custo através das oficinas virtuais que eles deram na escola e a participação dos slams. E outras demandas. A gente comprou muito livro para a premiação do interescolar com esse recurso, então a gente conseguiu pegar um recurso público que estava na nossa mão e converter ele na pandemia para poder dar mais acesso
muito mais rápido que o nosso governo federal e o governo estadual para chegar na mão desses poetas, que foi um grande alívio para eles. Então, eles poderiam contar com uma pequena renda, né, em época de pandemia, que virava um grande incentivo. E aí vocês podem acompanhar, e a gente fez a primeira edição da Guilhermina muito ruim, a segunda foi um pouquinho menos pior, e a gente foi aprendendo na marra, mas sem desistir. Então tem aquela coisa de ter persistência no que a gente estava fazendo. E no final da entrevista rolou uma coisa muito legal, que foi eles convidarem a gente para ser jurados na última batalha de slam do ano, que aconteceria online no dia seguinte, devido à pandemia, claro. Se alguém aqui quiser ser Marielle jurado, já levantou a mão. Marielle será jurada. Se alguém mais quiser ser jurado do nosso slam amanhã, né, ele teria um outro formato, mas a gente vai manter o slam, que é o que o povo quer. É isso que o povo gosta. Então... Mas é uma ótima experiência jurado. Você vai sentir o slam na pele, o que é ser jurado, avaliar a poesia. Eu vou dar... Não consigo dar... Não dar 10 para essa pessoa. É uma experiência bem legal. Depois decidimos participar e até gravamos um vídeo contando como foi a experiência. Slam, 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 slam. Slam, 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 slam. Slam, 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 slam. Sexta-feira eu vou pra praça pra curtir. Slam. Sexta-feira eu vou pra praça pra curtir. Slam. Sexta-feira eu vou pra praça pra curtir. Slam. Guiller, Manos. Guiller, Minas. Guiller, Manos. Guiller, Minas. Guiller, Manos. Guiller, Minas. Guilhermanos ou Guilherminas? Quem vencer esta noite será nomeado eslampião ou eslampiã. Porém, não levarás para casa a Maria Bonita. Vem, pode-se chegar, sobre a luz da lamparina, celebrando a poesia no slam mais roots da América Latina. Ocupando a praça muito além da fumaça, não duvidem da fé, porque Guilhermina é esperança. Somos o bando do Lampião. E o nosso cangaço? Cangaíba, nosso pedaço. Hermelino Matarazzo, da Guilhermina a São Bento, é só questão de tempo. Somos o bando do Lampião. Praticando slam como no rachão de domingo. Mas pra gente também é balada, Resistência, celebração, convívio, Guiller, Manos, Guiller, Minas, Guiller, Manos, Guiller, Minas, Guiller, Manos, Guiller, Minas, Guiller, Manos, Guiller, Minas, Guiller, Manos, Guiller, Minas. 1, 2, 3! Slam da Guilhermina! Começa o último slam do ano! Ai, quanta emoção, minha pizza, tá? 1, 2, 3! Agatha só tinha 8 anos de idade. Mal havia começado a desvendar a vida. Agatha não teve tempo de descobrir o mundo à sua maneira. Não teve tempo de observar de maneira crítica as especificidades em ser jovem, negra e pobre, nascida e criada no Rio de Janeiro. Assim como ela chegou ao mundo, ela partiu, sem tempo. E ainda falta tempo. Tempo para concluir este texto, tempo para analisar os fatos, tempo para experimentar o luto, chorar as mortes, se sentir culpado. Agatha não teve tempo de experimentar sua infância, não teve tempo de sujar suas mãos na terra, de encontrar tatu bolinha no quintal de casa, de descobrir que limão siciliano é diferente de limão Tahiti. Agatha se foi sem experimentar rúcula e perceber que tem um gosto amargo assim como a vida tende a ser. Agatha se foi sem perceber que com o tempo o paladar se acostuma. Que vida amarga. Não teve tempo de se acostumar com a violência, com medo de andar na rua, com medo de ver a polícia, de entrar numa viatura. Não devia ser assim, mas a gente se acostuma. Seu paladar foi restringido, algo a mastigou primeiro, algo de metálico e frio a penetrou primeiro e não foi o amor, não. Não teve tempo de tecê-los. Agatha não teve tempo de se apaixonar nos corredores da escola, não teve tempo de andar de mãos dadas, mandar cartinhas, nem de receber do menino que se faria sentir. Não teve tempo de sentir o primeiro beijo, não teve tempo de curtir uma fossa ao pensar em alguém que teve que deixar de partir. Agatha partiu primeiro, foi embora da vida sem se despedir. Foi embora sem sentir a emoção de estar crescendo, pronta para sair do primário e entrar no ensino fundamental. Agatha se foi sem sentir a emoção de comprar o primeiro caderno de 10 matérias, de trocar o lápis pela caneta, de sentir o medo de errar na caneta aquilo que a borracha não podia apagar. Agatha foi embora sentindo medo, mas sem ter tido tempo de errar. E não há borracha no mundo que possa apagar o medo e a angústia que eu ainda sinto sempre que me pego recitando este texto. Medo de tirarem meu tempo, de tirarem minha vida, mas isso não importa, afinal o que importa mesmo? Agatha.
A Agatha devia importar. Foi embora sem se despedir, sem se formar no ensino médio, sem fazer colação de grau, sem abraçar a família e os amigos. Foi embora sem jogar o diploma para o alto e cantar aquela música que nos diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Quanta ironia. A Agatha não vai à feira do estudante, não vai saber qual faculdade irá cursar, não vai casar, não vai ter filhos, não vai fazer carreira, não vai dar nem fazer trabalho. A Agatha foi embora querendo ser a Mulher Maravilha. Não deu tempo. A Agatha foi maravilha sem ter tido tempo de se tornar mulher. Uhul! Aí você me mata. Notas, juradas e jurados. PEI! Bom, galera, agora são 10h05 da noite. O slam acabou de terminar. Eu já tinha participado de um slam presencial antes, mas não o slam de rua, como era o slam da Guilhermina. Eu tinha participado de um slam no ambiente escolar e sempre assisto já faz uns 3 anos as apresentações. Inclusive, eu consegui ver hoje a Mari Félix, que eu sou apaixonada. E hoje eu tive a experiência de ser jurada. E, assim, foi uma coisa completamente diferente, porque tem a questão da responsabilidade de você estar vendo aquelas pessoas, aqueles artistas incríveis. E aquela pressão, né, de dar a nota, mas parece que você se envolve ainda mais com cada poema, com cada apresentação. A energia, assim, é uma coisa louca. E uma coisa que eu senti muito forte quando eu assisti presencial foi essa energia. E eu tava, assim, com receio de não sentir isso assistindo de maneira online. Mas veio na segunda poesia o segundo poema recitado, eu tava chorando, assim, quando terminou. Foi algo que mexeu muito comigo, então, com certeza, assim, é indescritível. Fala galera, beleza? Gabriel aqui. Eu e a Ana acabamos de ter a oportunidade em ser jurados do slam da Guilhermina. Eu conheci o movimento por causa desse trabalho. E ter essa oportunidade em ser jurado foi incrível. Primeiro porque a gente tinha que prestar muita atenção em tudo que eles falavam, em cada palavra, no jeito de se expressar, né? Para dar nota, para avaliar. Mas o extraordinário mesmo foi perceber assim a maneira afetiva com a qual eles recitavam as poesias e, né, aquele desabafo, aquela crítica, sabe, com muita força, mas também com muita criatividade, né, trazendo vários elementos para a poesia. Pô, esses artistas são incríveis e o slam, ele é transformador, ele dá espaço de fala para pessoas da periferia, de classes desfavorecidas a se posicionarem, né? Então, tô muito agradecido em ter feito parte disso. E valeu aí, gente. É nóis. Oi, gente. Eu vim falar pra vocês como foi a minha experiência com o slam da Guilhermina. A gente conseguiu ver o último slam do ano, então foi uma experiência bem legal, bem incrível. Um fato que me chamou muita atenção foi porque tinha outros poetas de outros estados, então eu acredito que trouxe muita diversidade e agregou muito na batalha de ontem. O fato dos organizadores serem bem organizados, bem animados e estarem sempre com aquela energia incrível, transmitiu muita animação para o pessoal que estava vendo. O pessoal que estava no chat também, que eu dei uma olhada, estava bem animado, estava adorando. E também tinha torcidas organizadas de alguns poetas, estava lá torcendo e comentando. Então foi uma experiência bem legal e bem incrível.